Bom, chegamos ao momento mais importante. Esperei esta hora com muita expectativa, porque o tema que vamos trabalhar é os americanos chamam um warning, uma chamada de atenção para a igreja. A igreja que parece cristã, mas não é. Livro de Apocalipse, capítulo 3, livro de Revelações, capítulo 3, diz assim: Jesus falou a um anjo, o anjo falou a João, e João escreveu: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas estás morto. Tens nome de que vives, está falando a uma igreja, a igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, tens nome que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-te, arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Na igreja de Sardes, pessoas que pareciam que estavam vivas, estavam mortas, e diz: poucas pessoas não se contaminaram. Olha, isto é revelação do Senhor. Vamos ouvir o Espírito falar. Oremos. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Jesus a honra, o império, a força e a majestade. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, de receber da sua igreja o reconhecimento da sua clemência, da sua sabedoria, da sua onisciência e da sua soberania. Pai, fala-nos, revela-te hoje, não só para estas dezenas de pessoas aqui dentro, mas também milhares e milhares e milhares de pessoas do outro lado. Este culto está sendo gravado e ele vai se perpetuar até a vinda de Cristo nas mídias sociais. Em nome de Jesus, usa as minhas cordas vocais, minha mente e meu coração para falar à tua igreja. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que têm um selo para o dia da redenção, aqueles que sabem que não foram colocados para a ira, mas para a salvação, povo escolhido, separado, como nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. A maior estratégia do inimigo não é apenas a perseguição externa, aquela que vem pelas mídias, pelas acusações, por relatos que não condizem com a verdade. Não, a maior estratégia não é esta. A maior estratégia que o inimigo tem é interna na igreja, é tentar falsificar a pregação da palavra de Deus. Hoje existem igrejas, amados, que parecem, porque tem uma placa na porta, porque o líder usa gravata, parece que são igrejas cristãs. Mas se você for observador e for um pesquisador como eu sou, você começa a entender que existe um evangelho falso,
centrado no homem, sem a Bíblia Sagrada, sem Cristo como o foco, a igreja tem que ser cristocêntrica. Se não houver isto, a igreja é falsa. Qual é o perigo, então? Por que Deus moveu o coração do profeta no seu escritório, na comunhão com Deus, para falar deste assunto? Qual é o perigo? Pessoas acreditam estar seguindo a Deus, mas estão seguindo um engano mortal. Este é o perigo. Com muito respeito, eu sou muito ético, mas eu tenho que lhe falar a verdade, porque eu conheço as entranhas da igreja romana. Eu vivi lá 21 anos. Durante 2025 anos, milhões de pessoas nesta terra ouviram de Roma, da igreja de Constantino, de que a salvadora, a redentora, a corredentora, a rainha dos céus, era Maria. E a igreja fundamentou 2025 anos com mentiras e enganos, de que a imagem, de que São Pedro é bispo, Pedro era presbítero e depois apóstolo, então São Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Eu queria ter um bispo, uma igreja baseada num bispo que cortou a orelha de um soldado, que negou Cristo 3 vezes. Eu não quero que esse seja o meu bispo, o meu episcopos. O meu bispo é Jesus Cristo. Ele é o apóstolo, profeta, supremo pastor, o sumo sacerdote, a expressão exata do ser de Deus. Esse sim é o fundamento e a minha rocha. Mas durante 2025 anos, esta igreja que movimenta milhões e milhões de pessoas, propagou de que Maria era a salvadora e a redentora. Então a Bíblia diz que não há salvação se não for pelo Evangelho, e não existe um outro caminho que não seja Jesus, que leva à salvação. Então milhões de pessoas foram para o inferno porque a igreja os enganou. Graças a Deus que veio o novo Papa e está corrigindo isto aqui, mas a resistência é muito grande. Os líderes da igreja não acreditam nisso, eles acreditam que Maria é a rainha dos céus. Amado, o céu não tem uma rainha, o céu tem um rei, rei de reis, senhor de senhores, cabeça, o Senhor, o Salvador, o Redentor. Então, amados, se eu não conheço a verdade, eu não sou liberto. Se eu não conheço a verdade, eu não sou salvo. Então, como é que isso está acontecendo de uns 25, 30 anos para cá? Paulo explicou. Ele disse em 2 de Coríntios 11, ele disse: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quer dizer que às vezes você está ouvindo, está dizendo: uau, que unção, que poder, olha como ele redupia, olha como ele sapateia, olha como os irmãos gritam na igreja, correm, latem, uivam, rosnam, olha que unção, olha que espetáculo do poder de Deus. E não é nada, é Satanás transformado em anjo de luz. Porque o culto, doutora, tem que ser o quê? Um culto racional. Se você olhar alguma coisa na igreja e perceber uma irracionalidade, não é culto a Jesus, ele não está presente. Então disse, versículo 15, não é muito, pois, agora isto aqui é fenomenal, é incrível, os seus próprios ministros, os ministros de Satanás, se transformam em ministros da justiça. Então quer dizer que Satanás tem os seus agentes nesta terra, os filhos da perdição, e como ele se transforma em anjo de luz, também os seus ministros se transformam em anjos de justiça, em ministros de justiça. Então é dramático. Você convive no meio hoje de milhares de denominações, milhares de igrejas no Brasil, no mundo, milhares e milhares de denominações. Parece mais ou menos o governo do nosso país. Você sabe que nós temos hoje
35 partidos políticos. Cada um tem um plano, um projeto, uma ideia, um líder, uma forma de persuadir. Então, se vai para cá, o outro diz, não, é para lá. Se vai para lá, o outro diz, não, é para cá. 35 que não se entendem. A própria Constituição do nosso país é aviltada, é rasgada. O que nós temos? Uma Constituição inerrante, infalível. A mesma palavra que eu lhe apresento aqui, que você tem a sua Bíblia, foi escrita durante 1500 anos, por 40 homens, em 3 continentes diferentes, em 4 línguas diferentes, hebraico, aramaico, grego e latim. Nada muda. E diz a palavra que o Deus desta palavra é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Isto é um espetáculo, amado. Isto é simplesmente maravilhoso. Então, é necessário vigilância, sabedoria, discernimento de espíritos. João diz em 1 João 4:1, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não pode dar crédito a qualquer espírito. Não pode dar crédito a qualquer. Tem o Espírito de Deus e os espíritos que se transformam em ministros de justiça, de um Satanás que se transforma em anjo de luz. Então não posso dar crédito a qualquer espírito. Nós temos aqui irmãos como eu, que viemos de outras denominações. Eu fazia parte de uma denominação lá em Portugal, quando eu comecei a vida espiritual. Chegava uma pessoa e diziam ao pastor, olha, tem um senhor nos visitando. O pastor fazia assim, quem é o visitante? Aquele senhor, vem aqui, dá a palavra. E o pastor sentava e o visitante, que não sabia qual era o espírito dele, qualquer espírito, largava uma palavra pública que às vezes contradizia o que o pastor pregava naquela igreja. Então diz, não deis crédito a qualquer espírito. Prova os espíritos se eles procedem de Deus. Por que, apóstolo? Porque muitos falsos profetas, que são os agentes de Satanás, que se transformam em anjos de luz e meninos de justiça, têm saído pelo mundo afora. Eles não estão no Rio de Janeiro, estão no mundo todo. É por isso que nós temos que pregar ao mundo todo, porque o mundo todo está infestado de falsos profetas. Você sabe, todas as religiões do mundo, todas, ou elas são de Satanás ou são dos homens. Todos os chamados deuses e profetas desta terra, ou eles são humanamente apenas humanos, ou eles são de Satanás. Qual é a verdadeira religião? O cristianismo. Qual é a verdadeira palavra? A Bíblia, a palavra bíblica, Bíblia, a palavra das palavras, a palavra por excelência. Quem é o verdadeiro Deus? Jesus Cristo. É por isso que há um ódio contra o cristianismo. É por isso nós ouvimos notícias, é um lamento para nós, que num dos países de África mataram 3.500 cristãos, porque o ódio de Satanás é que a palavra não avance, que pessoas não sejam salvas. Então ele diz, não pode dar crédito a qualquer espírito. Não pode dar crédito a qualquer espírito. Os irmãos mais antigos se lembram? Uma vez estava aqui traduzindo um pregador que veio dos Estados Unidos, e ele no meio da mensagem, ele começou a dizer mentiras, e eu travei, e ele me perguntou, por que você não está traduzindo? E eu disse aqui, porque você está mentindo. Ele falou, então encerra a mensagem aqui. Encerra a mensagem aqui. Foi para o meu gabinete, disse, ele vinha para pregar uma semana, isto foi no domingo, ele disse, eu quero ir embora amanhã. Eu disse, você não deveria nem ter vindo, você devia ter ficado lá. Você não pode. Talvez para outros ministérios, o que ele estava dizendo, se o pastor soubesse, ou o tradutor da igreja, iria traduzir ipsis literis o que ele estava dizendo. Graças a Deus que eu conhecia e travei, porque eu não posso dar crédito a qualquer espírito. Então, o que é o evangelho centrado no homem? O apóstolo sempre diz isso, centrado no homem, o homem, não é Cristo, é o homem. Paulo explica isto. Os senhores já me ouviram falar muitas vezes disso aqui, em Gálatas 1:6. Ele diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, a salvação é por quê? Por graça. Existe outro? Não, é por graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Como é que as pessoas tão depressa passam para outro evangelho?
E ele diz assim no versículo 7, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam, olha como é que não podemos dar crédito a qualquer espírito, e pervertem o Evangelho de Cristo. Então o senhor está num lugar, oferece os seus dízimos, suas ofertas, sua cooperação, está num lugar que perverte o Evangelho, que perturba. A pessoa termina o culto mais perturbada, mais ansiosa, mais medrosa, mais doente do que ela por vezes chega à igreja. E isso tem uma condenação. Os senhores conhecem esta palavra. Ele diz no versículo de número 8, olha lá, mas ainda que nós, está dizendo o apóstolo São Paulo, ou um anjo vindo do céu, vos prega um evangelho que vá além do que nós temos ensinado e pregado, quer dizer que eu não posso. Onde é que está a base da nossa salvação? 14 epístolas de Paulo. Isto é chamado o evangelho da graça de Deus, o evangelho, né? Então, o evangelho pregado aos gentios por Paulo, se começar a envolver com isto filosofias vãs, sutilezas, doutrinas dos homens, seja o que? Anátema. Anátema quer dizer o que? Curse, maldito. Então, é a minha vida que está em jogo, é a sua vida, é a sua família, é o seu dia de hoje, é o seu amanhã. Quantas pessoas eu conheci que começaram na graça de Deus, depois se enrolaram aí com situações, negaram a graça, levaram anos, 20, 30 anos, dizendo é por graça, e um dia Satanás lhe passou a perna, deram ouvidos e créditos a espíritos enganadores, e hoje estão no fundo do poço. Então, meus amados, hoje se fala mais nos altares de autoestima, realização pessoal, sucesso, mas as igrejas não pregam sobre a cruz, sobre a obra da cruz, sobre o arrependimento, sobre a reconciliação, sobre a santidade, sobre a vida da fé. Qualquer influencer evangélico, você liga aí as mídias sociais, ele está dizendo 4 passos para alcançar não sei o quê, duas decisões para você. Então, não se fala de Jesus. Hoje a maioria não usa Bíblia, vem com um telefone, vem com um computador, porque a Bíblia, apóstolo, nós temos que ter cuidado, porque há pessoas que ficam chateadas quando se fala da Bíblia, não são salvas. Que há tempos me chamou um dos nossos bispos e disse, apóstolo, temos um casal na nossa igreja que não gosta quando nós dizemos que salvação não se perde. Eles ficam irados. E eu então vou deixar de falar nisto e vou falar, em vez de falar de predestinação, vou falar de agenda de Deus. A Bíblia diz, aqueles que foram agendados, foram chamados, justificados e glorificados. Diz isto? Não, diz aqueles que foram predestinados. Sim, mas o casal irado, ficou nervoso, mas não são de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Que é ovelha, tem aqui dentro um tímpano chamado tímpano ovelino. Quando ela ouve, recebe. O cabrito espicha, dá uma berrada, eu não aceito, porque não é de Deus. Vós não credes, disse Jesus, porque não sois o quê? Minhas ovelhas me ouvem e me seguem. É a diferença. Então, o culto, a mensagem hoje, na maioria dos ministérios, é uma mensagem, é uma palestra motivacional. O púlpito é entretenimento. Quando o verdadeiro evangelho é um evangelho de renúncia, é um evangelho de discipulado. Para você estar aqui esta noite, você renunciou a muita coisa, porque você sente no coração que vale a pena. Jesus disse, quem me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É renúncia. Cristianismo é renúncia. Se você for ver, por exemplo, os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia. Pode estar no aeroporto, no avião, onde for, pega um tapetinho, ajoelha e não tem vergonha do Deus deles.
Eu já vi isto em vários lugares. O cristão esconde a Bíblia, bota aqui debaixo, bota nas costas, diz que, o que tem aqui? Não, é arma, não, é um negócio aqui, mas eu não posso, está escondido, está envergonhado. Amado, nós não podemos ter vergonha do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aqueles que creem, digam amém, amado. Concorda comigo, digam amém, amém, amém. Então, Mateus 16 diz isso, olha, aqui, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Efésios 2:1, o que ele diz? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo agora o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza carnal, como filhos da ira, como os demais, mas Deus foi misericordioso comigo e com você, meu amado. Deus foi clemente conosco, Deus foi soberano conosco. A mim me tirou de um leito de morte, de uma amputação, de um corpo apodrecido. Amado, só eu sei o quanto eu penei dentro de 3 hospitais militares, convivendo com morte, com desgraça, sem braço, sem perna, cegos, por causa de uma guerra estúpida, como todas as guerras são estúpidas. É um cara louco que diz uma coisa e manda o povo morrer e ele fica dentro do palácio. São as guerras. Ou você acha que governante vai para o fronte de guerra? Não é como os reis antigos, né? Dom Afonso Henriques, o libertador de Portugal, ele ia no seu cavalo para o fronte de guerra. Agora não, fica dentro de lugares super blindados com informação de inteligência artificial. Se entrar alguém que respira mais ofegante, já é apanhado pela inteligência. Ficam dentro de ar-condicionado, palácios suntuosos, mandando o povo morrer. Essa aqui é a verdade. Então veja, a autoridade da Bíblia é infalível, não tem erros, é inerrante, deve ter sempre a primazia. E eu sei que a Bíblia sofreu uma erosão de autoridade. Raramente, eu andei em debates muito tempo, até que me cansei dessa vergonha, só eu entrava com a Bíblia. Vinham cheio de papo furado, de filosofias, disso daqui. Só eu entrava com a Bíblia. Eu disse, meu Deus, o que eu venho fazer aqui? Essa gente não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, está me chamando para debate. Então, desde a Reforma Protestante de 1525, quando a tradição católica e o Papa eram vistos como a autoridade final, vocês sabem, o Papa, até hoje, nas doutrinas deles, dizem a infalibilidade papal. Ou seja, eles dizem que aquele homem é infalível, amado, só Cristo é infalível, só a palavra de Deus é infalível, o outro morre, vira pó, o bicho come, como é que é infalível, amado? A Reforma trouxe esta expressão, sola Escritura, somente a Escritura, sola glória, só a glória, sola fide, só a fé, solos Cristos, só Cristo. Mas a igreja se meteu em tantas astúcias que agora não tem como recuar, amado. Ontem, um grande líder, muito conhecido aqui na cidade, me chamou contando de um projeto, e ele disse, eu disse, mas não ponha o meu nome nisto, por favor, faça o senhor e tal. Ele falou, não, mas quando eu penso no Brasil, assim, quem são os líderes confiáveis? Ele falou, é como se fossem os dedos da minha mão, mas aí eu ainda tiro 1 ou 2 dedos. Eu disse, mas quem sobrou então? Ele disse, o senhor é um que sobra, porque eu vejo a sua obra, eu vejo o seu cuidado, o senhor não cai à esquerda, o senhor não cai à direita. E eu passei ali mais de 1 hora ensinando coisas profundas, talvez ele nunca tenha ouvido. E ele foi humilde em receber a palavra, mano. Então, meus amados, não podemos hesitar com a questão da Bíblia. Nós aceitamos a autoridade da Bíblia na nossa formação e na nossa aplicabilidade da vida. Esta igreja não tem dúvidas a respeito disso. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é.
São as Sagradas Escrituras a única fonte de verdade e de ensino. Ela ensina, ela repreende, ela instrui. Única palavra. Timóteo disse isso em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda, não tem uma parte que não é. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, não podemos trocar a Bíblia Sagrada pela cultura do país, pela opinião secular, ou mesmo por outros caminhos que tentam fazer abordagens, mas que são âmbitos diferentes da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o fundamento da nossa fé cristã. A ciência ajuda, apóstolo? Ajuda. A ciência ajuda muito, mas não pode nem deve substituir o conhecimento bíblico. Todas as ciências podem ajudar, são ferramentas valiosas, ajudam na saúde mental, ajudam, mas não se pode substituir os ensinamentos bíblicos por ciência, seja ela qual for. Não pode. Elas podem coexistir, mas a orientação da nossa vida sempre é a Bíblia Sagrada. Nós temos este cuidado. Quando transmitimos as verdades de Deus, são crenças religiosas, não são filosóficas, não são ideológicas, não. Nós temos uma ética espiritual com esta questão. Então, o caminho da verdade e da vida é a Bíblia Sagrada. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós respeitamos a Bíblia Sagrada. Diz o Salmo 119, 89, para o Senhor está firmada a tua palavra onde? No céu. Firmou, amado. Aqui não pode vir um líder perturbado, esquizofrênico, o que ele for, maluco, e começar a querer reescrever a Bíblia Sagrada, mas isso é esquizofrenia. O caminho, a verdade e a vida já estão determinados desde sempre, porque nós temos uma Bíblia com 66 livros que foi escrita em 1500 anos por 40 pessoas. Então, a inteligência artificial, quando pega a Bíblia, se pergunta quantas conexões há nos livros todos com a pessoa de Jesus. 79.390 conexões. Onde você encontra outro ensinamento como este? Está firmado para sempre. Ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Por isso é que ele disse em João 8,32, se você conhecer esta palavra, você verdadeiramente será uma pessoa livre. Então, hoje há uma sedução em tirar a Bíblia Sagrada, fazer o povo até adorar de forma mundana na igreja. João 4,24 diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. O culto não é show, o culto é adoração, não é entretenimento. E se não é verdadeiro o culto, o que o povo é, o que se mexe? Apenas em emoções, não se mexe na vida, nas entranhas, no coração, na alma, no espírito. Diz que esta palavra viva e eficaz, ela é cortante e ela penetra até os intentos do coração. Que mais nenhuma palavra tem esta capacidade, porque mais nenhuma palavra é viva e eficaz. Não é verdadeira. Então, a verdadeira adoração tem que exaltar a Cristo, tem que vir de um coração transformado. Colossenses 3,16 diz isso: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente. Como é que você pode ter ricamente se eu não te ensinar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora? Você não vai aprender. A palavra não habitará ricamente. Terá um pouquinho de conhecimento e tal, um pouquinho de conhecimento, mas não ricamente. Diz: instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração.
Esta é a verdade. Na maioria dos lugares não existe isso. Na maioria dos lugares, o povo já sai no meio do louvor, ou então chega tarde, fica do lado de fora da igreja, do templo, porque não gosta de louvor. Quando o pastor passa de 10 minutos, começa todo mundo a olhar para o relógio, a perguntar que horas são, porque a palavra não habita, não foram ensinados, não foram preparados, não foram educados, não há zelo com a palavra do Senhor. Isaías 1:11 diz isto: de que serve para mim a multidão dos vossos sacrifícios? Deus perguntando pelo profeta Isaías: o que serve você ficar jejuando, vigiliando, subindo no monte, indo para o Medanha, não comendo uma semana, não dormindo 3 dias? Para que isso serve? Diz o Senhor: eu estou farto de holocaustos, de carneiros, de gordura de animais. Não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Incenso é para mim abominação. As festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Você vê o que a Bíblia diz? Deus diz: eu não suporto que num lugar solene se junte a iniquidade. Não pode. Deus disse: eu não suporto. É ajuntamento solene. Nós estamos aqui em solenidade, celebração, estudo, canto, louvor, sementeira. Mas Deus disse: eu não suporto. As ofertas são vãs, porque vocês misturam a solenidade, o sacrossanto, com a iniquidade. Aí vem o reteter, rebola de um lado para o outro e grita e fica associando com movimentos homens, com movimentos femininos. Amado, isso é associar a iniquidade com o ajuntamento solene. Por isso nós temos muito cuidado com isso. Olha o respeito que a congregação tem. Olha a temperança que vocês têm, que aprenderam com o Espírito Santo. Olha o equilíbrio de uma igreja. Poxa, hoje é quarta-feira, todo mundo lutou o dia inteiro, estão aqui dezenas de pessoas. Por quê? Porque você sabe que este ajuntamento solene lhe traz benefícios. E o benefício maior é a pregação correta e exata da palavra de Deus. Então, aí têm surgido falsos mestres que dizimam as igrejas. Muito crente que achou que era salvo, quando morreu se surpreendeu, não foi levado para a eternidade, porque as igrejas levam, a maioria delas, com todo respeito, mas a maioria leva para a porta larga, a porta da perdição. Então, a verdade bíblica, os pontos essenciais da vida cristã têm que ser dominados por esta igreja. Eu defendo mais de 150 teses. Eu sou o único pregador no mundo que tem teses defendidas, e agora vou gravar uma por uma. Estamos combinando com o Bispo Secar. Eu vou gravar cada uma das minhas 157 teses e eu vou publicá-las todas, uma a uma, nas mídias, na Global Grace Mission, porque o mundo tem que saber que cristianismo não é esse negócio da China, do sacudimento, da corrente não sei o que, do sal e do óleo, amado. Como é que você quer chegar a uma pessoa poderosa? Como é que nós queremos chegar à classe A da nossa cidade ou do nosso país? Como é que você vai perante um grande empresário, uma autoridade judicial? Eu vim aqui, eu trouxe um óleozinho, esconda aí debaixo da toga o óleo, eu trouxe um sal de Jerusalém. Você bota uma pessoa poderosa deste mundo comendo sal? Não faz. Tem que ser a palavra, tem que ser o testemunho, tem que ser a nossa fé. Então, há pontos essenciais que nós temos que defender. Por exemplo, a divindade de Cristo. Só existe um Deus. Onde está a trindade celestial na Bíblia? Não está. Mas por que todo mundo diz que existe uma trindade? Porque a Igreja Católica de Constantino, durante 2025 anos, falou de uma trindade. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Aceitar Jesus não está na Bíblia. Perder a salvação não está na Bíblia. Então, a divindade de Cristo, Cristo é Deus, isso tem que ser patente. A salvação eterna
Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, fui eu. E eu dei ordens para que vocês vão, para que vades e deis frutos. Das minhas mãos ninguém arrebata, eu lhes dou vida eterna. Então isto tem que ser segurança para nós. A ressurreição de Cristo tem que ser um ponto essencial. Cristo ressuscitou, Ele vive, Ele não está no túmulo. Então eu tenho que ter isto como ponto de vida. A soberania de Deus, Deus é soberano. É essencial tudo que está na Bíblia da graça de Deus seja passado. Claro que os falsos mestres pregam falsas doutrinas. Em 2 de Pedro 2:1 diz isso, olha assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, devagarinho, dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Mas quem faz isso traz sobre si destruição. Quantos ministérios prometem saúde, riqueza, felicidade, mas não confrontam o pecado? Quantos ministérios têm VIP, área VIP para as pessoas importantes, e o povo é postergado, é jogado para escanteio? Quantos ministérios permitem que dentro da igreja se coma pipoca, beba Coca-Cola, porque é assim, é a modernidade? Imagina Jesus entrando no templo e todo mundo com Coca-Cola, pipoca, salgada, sanduíche de presunto. Jesus ia virar a mesa outra vez, amado. Pô, eu tenho a vida toda para beber Coca-Cola, vou beber dentro do culto? Eu tenho a minha vida toda para comer pipoca com sal, com açúcar, com o que quiser estragar a minha vida. Então eu vou comer dentro da igreja? A igreja é um ajuntamento solene. Aqui estão vidas, aqui estão eternidades, aqui estão pessoas que têm o nome escrito e inscrito no livro da vida. Você não está aqui porque você quis, você está aqui porque Deus determinou isto para a sua vida. Então, 2 Timóteo 4 diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos para os últimos minutos. Não se pode deixar de corrigir o pecado na igreja. Não se aceita indisciplina na igreja, porque isso destrói a santidade da igreja. Uma igreja sem disciplina não reflete o caráter de Deus. Mateus 18 diz isto: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para pelo depoimento 2 ou 3 testemunhos toda a palavra se estabeleça. Se ele não atender, diz-o à igreja. Se recusar a ouvir a igreja, considere gentio publicano, não pode estar na igreja. Essas são as regras de Deus. Mas isto não é vivido pela maioria dos ministérios, não. As pessoas vão aceitando tudo. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo filho que recebe. Deus corrige. Então, a igreja é coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15 diz assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. Como é que se deve proceder na casa de Deus? Estou lhe falando o que é, um ajuntamento solene. Como se deve proceder na casa de Deus. Por quê? A casa de Deus é a igreja do Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade. Aqui não pode haver mentira, não pode haver por trás dos panos, não pode haver 2 palavras, não pode. Então, o que é que o inimigo faz? Em conclusão, constrói uma falsificação. Leva a igreja ao caminho do mal e do erro. Então, o crente sábio deve escolher a sua congregação, tem que ter discernimento. Nossa vida tem que estar na rocha. O evangelho tem que dar sentido à nossa vida. Somos luz do mundo, chamados para brilhar. Não nos curvamos a Baal, porque escolhemos servir a Cristo na igreja verdadeira e permanecer na igreja. Então eu termino dizendo: nós estamos aprendendo a cada dia com o altar a discernir o falso ensino para ficar na verdade.
A palavra de Deus é a única autoridade final para a nossa vida. Nós não vivemos um evangelho centrado no homem, mas um evangelho centrado em Cristo. Nossa vida está firmada na cruz de Jesus. Adoramos a Deus em espírito e verdade, não em vaidades, não em modismos. Rejeitamos toda influência de falsos mestres e seguimos somente a verdade bíblica. O pecado não terá lugar na vida da nossa igreja, porque esta igreja é um solo rochoso e Cristo é a nossa rocha. E se você crê desta forma no seu lugar, digam amém. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Senhor Todo-Poderoso, estamos em Tua casa, coração aberto, muito sedentos sempre da verdade de Deus. Declaramos diante do Teu altar, não queremos um evangelho falsificado, centrado no homem, mas o verdadeiro evangelho de Jesus que salva, liberta e transforma. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para reconhecer os enganos de Satanás que se disfarçam em anjo de luz, e para termos firmeza e permanecermos na Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Que esta mensagem pregada esta noite seja como fogo em nossos corações, purificando nossa fé e confirmando nossa posição na igreja verdadeira, coluna e fundamento da verdade. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem na nossa vida para sempre. Nenhuma arma forjada pode prevalecer. O homem mau, fraudulento, enganador, o sanguinário, o agente governamental diabólico estão anulados diante da nossa presença. Fortalezas, sofismas e altivezes estão debaixo dos nossos pés. Todos os dardos inflamados enviados por Satanás através de forças espirituais do mal, espíritos enganadores, são apagados agora, porque temos um escudo da fé que apaga os dardos inflamados do inimigo. Vamos voltar a casa com alegria, vamos voltar a casa com a convicção. Ouvimos Deus falar, vamos praticar a palavra e descansar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja que ama a Deus, que ama a Deus, diga mais uma vez, amém, amém e amém. Graças a Deus.